Capítulo 11. Quem é o dólar? Ansem estava cavando um poço no pé da montanha, planejando enterrar o gigante machado dourado lá. Embora ele tenha escapado da caçada do Filho do Céu por meio da metamorfose no assassino sanguinário, houve um limite de quanto tempo ele poderia se metamorfosear. Como um dos mais poderosos tipos de alma de besta, as almas de besta de metamorfose podem conceder diretamente mudanças significativas para um corpo humano, o que pode ser insuportável para aqueles com genes fracos. Quanto mais forte fosse a criatura, que alguém quisesse se metamorfosear, mais pontos de gene e mais corpo eram necessários. Em geral, para as almas de besta primitiva, o número de minutos que o corpo poderia suportar a metamorfose era igual ao número de pontos de gene primitivos obtidos. Além disso, um ponto de gene mutante podia suportar 10 minutos de metamorfose com almas de bestas primitivas, e, por sua vez, 10 pontos de gene primitivo podiam suportar 1 minuto de metamorfose de almas de bestas mutantes. Agora que Ansem tinha 8 pontos de gene sagrado, o que poderia durar 8 minutos de metamorfose do assassino sanguinário. Até mesmo contando os genes comuns, primitivos e mutantes, que ele tinha obtido ao todo, ele podia metamorfosear por menos de 10 minutos. Era o suficiente para escapar, mas se ele lutasse contra um grupo de pessoas, ele só poderia matar um ou dois antes de seu tempo acabar. Ninguém podia ver uma alma de besta de linhagem sagrada se não fosse convocada, mas o machado dourado não podia ficar invisível. A pessoa que ele ofendeu, sobretudo, era o Filho do Céu, como também acompanha, e o machado devia ter sido ganho mútuo das três gangues. Por isso, Ansem deixou todos putos e só pôde enterrar o machado naquele local por enquanto. Se eu pudesse vender o machado gigante dourado, ele deveria valer facilmente, pelo menos, 2 milhões. Ansem ainda ficou animado depois de enterrar o machado. Um equipamento de linhagem sagrada não era tão valioso como uma alma de besta de linhagem sagrada, mas ainda era quase inestimável. Se ele pudesse vender, 2 milhões seria uma pequena quantia. Quanto à alma de besta de linhagem sagrada, Ansem nem sequer pensou em vender. Esse foi o alicerce de sua sobrevivência e sucesso no santuário de Deus, e seria como matar o ganso, que coloca ovos de ouro, se ele fosse vender. Ao retornar para o abrigo blindado de aço, ele viu Lu Tianyan protegendo o portão com os outros. Todos os que tentaram entrar no abrigo foram interrogados. Você pode até mesmo ver quais almas de besta eu tenho. Ansem não tinha medo, porque ele já tinha enterrado o machado dourado. Um jovem no portão o deteve e queria fazer uma busca no corpo dele, enquanto Lu Tianyan dizia: por que perder tempo com essa ralé? Como é possível que ele seja o dólar? Cai fora. O jovem empurrou Ansem e se virou para fazer buscas em outras pessoas. Ansem olhou para Lu Tianyan com uma careta e entrou no abrigo. Todos na rua estavam falando sobre o que aconteceu na encosta do pôr do sol. Ao ouvir que as pessoas o chamavam de boneca, Ansem pensou: merda, Su Xiaoqiao. Quem te disse para me chamar de boneca? Ele ficou feliz em saber que o Filho do Céu ficou furioso e voltou para o seu quarto. Em outro quarto, Su Xiaoqiao ficou na frente de Qin Shuan, que estava quase em lágrimas. Shuan, você precisa acreditar em mim. Eu lhe contei tudo o que sei. Eu realmente não conheço o dólar, mas só o vi uma vez no Vale Zéfiro e comprei alguns louva-a-Deus velozes dele, que eu dei aos meus irmãos como um presente. Apenas pergunte se você não acredita em mim. Eles até me ajudaram a levar os louva-a-Deus velozes de volta ao vale. Eu não estou te culpando. Eu só quero que você entre em contato com o dólar, diga-lhe que estou disposta a comprar a alma de besta de linhagem sagrada e o equipamento, além de pagar o quanto ele quiser. Qin Shuan disse calmamente. Mas eu não sei nem mesmo onde ele mora. Su Xiaoqiao disse com tristeza. Então vá buscá-lo. Não deixe ninguém saber sobre isso e o busque secretamente. Se você completar a tarefa, eu lhe recompensarei. Qin Shuan mostrou a saída depois que deu a ordem, não esperando pela resposta dele. Depois que ele saiu, Qin Shuan franziu a testa. Quem poderia ser o dólar? Ele é alguém da gangue do cara de punho.
Ou até mesmo foi tudo orquestrado pelo Filho do Céu? Se ele estiver sozinho mesmo, eu posso trazê-lo ao meu lado. Se eu não puder, também seria bom comprar a alma de besta de linhagem sagrada e o equipamento. Quase ao mesmo tempo, Caradupum enviou seus homens para procurarem por dólar em segredo, tentando comprar a alma de besta de linhagem sagrada e o equipamento. Embora fosse uma ação conjunta, o único que sofreu perda foi o Filho do Céu. Se não fosse pela sua flecha de vespa de linhagem sagrada, o assassino sanguinário teria fugido e não teria nada para Khenshu e Caradupum. Agora, eles podiam compartilhar um pouco de carne do assassino sanguinário, então eles se deram bem. No entanto, o Filho do Céu perdeu uma montaria de alma de besta mutante e uma flecha de vespa de linhagem sagrada, enquanto sua alma de besta de linhagem sagrada e o equipamento foram roubados. Qualquer um, em seu lugar, teria ficado exasperado. Todo o abrigo blindado de aço estava procurando por dólar, mas ninguém o ligou ao esquisito do cu. O Filho do Céu também colocou um preço pela cabeça dele, e até mesmo se ofereceu para pagar uma recompensa por qualquer informação substancial. O preço era tão bom que até mesmo Ansem queria se oferecer para a recompensa. Carne da besta de escama verde primitiva foi comida. 1 ponto de gene primitivo foi obtido. Ansem agachou-se na moita ao observar uma lagoa profunda perto dele, enquanto mastigava a carne de besta de escama verde. Até este ponto, ele tinha ganho 91 pontos de gene comum, 26 pontos de gene primitivo, 0 ponto de gene mutante e 8 pontos de gene sagrado. A besta de dentes de cobre ainda estava evoluindo lentamente, então Ansem só pôde sair para caçar algumas criaturas primitivas, na esperança de ganhar mais pontos de gene primitivo. Como a armadura do besouro preto chamaria muita atenção, ele só pôde entrar nas montanhas, onde ninguém ia, temendo que o Filho do Céu soubesse onde ele estava. Felizmente, o santuário de Deus era tão vasto, que existiam muitos lugares, onde os humanos nunca tinham pisado, então era muito fácil para Ansem desaparecer. Enquanto olhava para a lagoa profunda, Ansem ouviu uma voz distante de um homem e ficou tenso imediatamente. Capítulo 12. Quem é a escória? Logo, Ansem viu um jovem com roupas esfarrapadas caminhando para o lago. Ele estava coberto de cortes e feridas por toda a parte e parecia muito cansado. Amigo, há crocodilos de dentes de ferro no lago. Ansem saiu dos arbustos e gritou de longe. Ele quis alertar o jovem, mas também temeu que ele pudesse alertar os crocodilos que queria caçar. O jovem parecia muito cansado e gravemente ferido. Se ele bebesse água do lago sem saber que os crocodilos estavam lá, poderia ter sido morto pelos crocodilos de dentes de ferro escondidos debaixo d'água. O jovem viu Ansem e ficou estático. O que é esse lugar? E como faço para chegar ao abrigo de glória? Ele perguntou olhando para Ansem. Abrigo de glória. Ansem hesitou ao olhar estranhamente para o jovem. Estamos nas montanhas Teques ao norte do abrigo blindado de aço, e eu não sei onde fica o abrigo de glória que você mencionou. Cheguei tão longe que agora estou no território de outro abrigo. O jovem murmurou para si mesmo. Então, olhou para Ansem e disse com um tom quase de comando. Leve-me ao abrigo. Ansem franziu a testa, pois o tom do jovem não foi muito educado. Ele disse calmamente, você vai para o sul a partir daqui. Se você não andar muito devagar, pode chegar ao abrigo antes de escurecer. Eu preciso caçar, então não posso te acompanhar. Ansem estava se preparando para voltar para a grama, não esperando que o jovem o atingisse subitamente nas costas. Ao perder o equilíbrio e cair no chão, Ansem bateu a cabeça numa pedra e começou a sangrar. O que você está fazendo? Ansem cobriu sua ferida e se levantou, olhando para o jovem. Tudo o que eu quero é obediência, não baboseiras. Leve-me ao abrigo. O jovem olhou friamente para Ansem. Vai se fuder. Ansem invocou sua lança crescente de bronze e o espetou. Habilidades inferiores e básicas de lança ensinadas na educação obrigatória e integrada. Apesar de minhas almas de bestas terem sido todas destruídas no caminho até aqui, uma escória como você não pode se comparar a mim. O jovem olhou com desprezo para Ansem,
levantou uma palma e esbofeteou na lança de Ansem. As mãos do jovem não pareciam como as mãos de um homem, mas sim como se fossem esculpidas por um pedaço inteiro de jade branco, emitindo um brilho incrível. Estalo! A lança de alma de besta foi partida ao meio pela palma tão facilmente como uma faca de aço cortando a madeira. Arte de Pergene! Com apenas metade da lança em sua mão, Ansem ficou chocado. A ciência e a tecnologia não eram úteis no santuário de Deus, mas as artes marciais antigas desempenhavam inesperadamente um papel importante. Com todos os pontos de gênio obtidos, humanos eram capazes de realizar algumas artes marciais lendárias e antigas no mundo real. No entanto, não era o famoso Ki, mas sim o poder dos genes, que fortificavam as artes marciais antigas. Então, quanto mais pontos de gênio alguém tivesse, mais efetivas seriam as artes marciais antigas. As pesquisas mostraram que as artes marciais antigas podiam estimular e exibir o poder dos genes, oferecendo um poder extraordinário para a humanidade. Um novo tipo de artes marciais foi desenvolvido chamado de artes de hipergene. As artes de hipergene estavam profundamente enraizadas nas artes marciais antigas, cheias de mistérios, que não podiam ser explicados pela ciência. Seus métodos de práticas foram monopolizados principalmente pela classe alta. Quanto mais avançadas fossem as artes de hipergene, menos acessíveis eram. Para aqueles que se graduaram em uma escola pública de educação integrada e obrigatória como Ansem, as artes de hipergene nunca eram uma opção. Somente as escolas avançadas ensinariam as artes de hipergene básicas. Se o processo de ganhar pontos de gene fosse comparado ao convertimento de lama em aço, então as artes de hipergene podiam decidir se o aço seria feito como facas, armas ou simplesmente deixado como um pedaço de metal. Adquirir genes para evoluir o corpo era apenas adquirir o material, enquanto as artes de hipergene ensinavam a usar eficientemente o material. Você sabe muito para uma escória como você. O jovem olhou indiferentemente para Ansem. Esta é a sua última chance. Leve-me ou morra. Mais uma vez, ergueu a palma como Jade, como se ele fosse um executor prestes a cumprir o seu dever. Se Ansem não cumprisse, ele cortaria a cabeça. Vai se danar! Ansem invocou a armadura do besouro preto e se cobriu, chutando o jovem com uma varredura de perna. Você pediu por isso. O rosto do jovem escureceu, sua palma como Jade cortou em direção à perna de Ansem. Tchenir! A perna de Ansem foi golpeada e recuada, e tinha uma marca branca na armadura dourada. O jovem também foi forçado a dar passos para trás pelo chute de Ansem, surpreso. Ele olhou gananciosamente para a armadura de Ansem. Não foi destruída pela minha pele de Jade. Deve ser uma armadura de alma de besta de linhagem sagrada então. Uma escória como você tendo algo tão bom é apenas como um presente enviado dos céus. Entregue sua armadura e eu pouparei sua vida. Ansem virou-se e lançou outro chute de raiva. O jovem agarrou a perna de Ansem e contorceu para baixo, e caiu com força nas suas costas com um joelho. Ah! Ansem soltou um grito, sentindo a sua coluna prestes a quebrar. Escória é sempre escória, mesmo com uma alma de besta de linhagem sagrada. Xuelonge atingiu continuamente Ansem na parte de trás da cabeça, batendo a sua cabeça em uma rocha. Ele gritou com ferocidade: entregue a alma de besta de linhagem sagrada. Não é útil para uma escória como você. Idiota! O sangue de Ansem estava fervendo. De repente, ele ergueu a cabeça e golpeou a cabeça de Xuelonge com seu capacete. Sangue jorrou do nariz de Xuelonge. Ele cobriu o nariz e recuou. Ansem recuperou a liberdade e invocou imediatamente o assassino sanguinário. No momento em que ele se metamorfoseou na figura monstruosa, ele se atirou em Xuelonge. Xuelonge continuou cortando Ansem, enquanto Ansem ignorava todos os ataques de suas mãos resistentes e o segurava fortemente, com a cabeça em forma de vaca batendo na cabeça dele. Quem é a escória? Quem é a porra da escória agora? Ansem atingiu furiosamente a cabeça de Xuelonge várias vezes. Capítulo 13 – Pele de Jade. Enquanto Xuelonge estava lutando para chutar Ansem,
o último o ignorou e bateu no rosto dele com a sua cabeça de vaca. Não demorou muito para que o corpo de Xuelonja ficasse vacilante. Quando Ansem finalmente se acalmou, ele já estava morto, com o rosto esmagado como um pedaço de carne. Com o corpo de um assassino sanguinário e uma armadura de alma de besta de linhagem sagrada, até mesmo aqueles que praticavam artes de hipergene não podiam resistir a um impacto tão brutal. Ansem soltou o corpo e Xuelonjian caiu no chão, como uma poça de lama. Ao ter liberado a invocação das almas de bestas, Ansem sentiu uma dor severa. Estava doendo muito em alguns pontos, que parecia que seus ossos estavam quebrados. Ansem temeu pensar o que poderia ter acontecido. Ele ficou tão ferido, mesmo com a metamorfose e a armadura. A arte de hipergene de Xuelonjian era muito boa mesmo. Se ele tivesse as mesmas almas de bestas, Ansem perderia feio para ele. Ao olhar para o cadáver, Ansem hesitou e depois verificou o corpo. Havia uma carteira sem dinheiro, mas tinha muitos cartões de crédito de cristal, algumas de luxo com altas linhas de crédito. Ele também encontrou um chip de memória. Depois de algum pensamento, Ansem destruiu a carteira e os cartões de crédito, e os jogou no lago, juntamente com o cadáver, no lago profundo, enquanto mantinha o chip de memória. Vários crocodilos de dentes de ferro emergiram da água e dispararam no cadáver. Logo, os ossos desapareceram. Ansem ficou aliviado e se afastou. Muito ferido para continuar a caça, Ansem voltou para o abrigo blindado de aço, suportando a dor. A gangue do Filho do Céu ainda estava à procura de dólar, e uma recompensa tinha sido criada. Infelizmente, ninguém teve nenhuma interação com Ansem, então ninguém sabia que o dólar era, na verdade, o esquisito do cu. As pessoas ainda estavam falando sobre o dólar nas ruas. Ansem voltou para o seu quarto e verificou a besta de dentes de cobre, que já tinha a maioria das partes transformadas em bronze, embora a tonalidade fosse ainda mais leve do que uma verdadeira besta mutante de dente de cobre. Provavelmente levaria mais tempo para que a evolução fosse completada. Ao se teletransportar para fora do santuário de Deus, Ansem foi ver um médico. Fraturas múltiplas de osso foram diagnosticadas, e levou um bom tempo para o médico ajustar todas elas. Felizmente, Ansem ainda tinha os 100.000, que ele ganhou de Sushaukial, ou então ele nem mesmo teria podido pagar as contas médicas. De volta do hospital, Ansem fechou a porta e inseriu o chip de memória em um dispositivo inteligente, tentando descobrir a identidade de Xuelonja. Capaz de atravessar as montanhas e os pântanos para chegar ao abrigo blindado de aço e ter praticado uma arte de hipergene, que parecia muito avançada, Xuelonja seria um adversário muito formidável, se ele ainda tivesse as suas almas de besta com ele, e não tivesse sofrido ferimentos. O dispositivo inteligente exibiu os conteúdos do chip de memória, e Ansem só teve que procurar um pouco, antes de ficar extremamente contente. Artes de hipergene é um tutorial para artes de hipergene. Ansem quase riu alto. No holograma armazenado no chip, estava uma mulher nua fazendo movimentos estranhos, enquanto recitava encantamentos arcanos. Com cada movimento, ela também explicaria um pouco. Embora a mulher fosse extremamente bonita, Ansem ficou completamente atraído pelo que ela estava falando e não teve outros pensamentos. Pele de Jade. Não é essa a arte de hipergene usada por Xuelonja. Ansem tinha visto o poder de pele de Jade, quanto Xuelonja usou, e ficou ainda mais feliz. Ao ter se trancado no quarto por 48 horas, Ansem finalmente memorizou tudo do chip e o destruiu, pois poderia se tornar um perigo latente no futuro. Depois de assistir o tutorial de pele de Jade, Ansem teve uma forte sensação de que Xuelonja devia ter sido alguém muito importante. Ansem começou a praticar a pele de Jade, enquanto estava se recuperando. Ele pensou antes sobre comprar um tutorial de uma arte de hipergene, depois que ele ganhasse algum dinheiro. No entanto, os que poderiam ser comprados, eram todos baratos, ao contrário de pele de Jade, que ele poderia dizer que era uma arte de hipergene premium. Sabendo que praticar a pele de Jade podia, por fim, expô-lo, Ansem, ainda assim, decidiu praticar. Se ele perdesse a pele de Jade,
talvez ele nunca tivesse a oportunidade de praticar uma arte de hipergene premium. Ao ter praticado por vários dias, Ansem sentiu seu corpo se tornar mais frio. E, de fato, a sua temperatura corporal estava 1,66667 graus abaixo do normal. Não era desconfortável, mas sim um sentimento refrescante. Ansem se sentiu mais apto, como se as células do corpo estivessem cheias de energia. A sua temperatura corporal não mudou mais, enquanto ele continuava praticando. Ansem se tornou cada vez mais apto e sua pele cada vez mais suave. Ansem, o que você tem feito ultimamente? Faz algum tempo, desde que nos vemos. Vamos sair algum dia. O holograma de um homem, de cabelos longos e lindo, sorrindo com cerca da mesma idade de Ansem, surgiu no cone. Como está indo? Ansem ficou encantado ao ver Zandanfen, o cara de cabelos longos. Eles cresceram juntos e ele era o filho do Sr. Zan, o advogado. Vem primeiro. Anao e Shueshi também estão comigo, e nós estamos quase lá. Zandanfen disse. Já vou. Ansem assentiu e saiu pela porta. Havia um pequeno jato privado estacionado lá fora, e Zandanfen estava lhe acenando do banco do motorista. Ansem entrou e viu uma garota e um cara conversando nos assentos traseiros. A garota chamada de Shueshi era muito bonita e gentil. E o cara era Ao, o filho da tia gorda de Ansem. A tia de Ansem era uma mulher agressiva, então Ao herdou seu nome de família. Os 4 jovens cresceram juntos. No entanto, após o acidente do pai de Ansem, ele só pôde ir ao ensino obrigatório integrado, enquanto o resto estava em escolas particulares. Ansem assentiu para Ao e Shueshi e se sentou no assento do copiloto. Ao olhou para ele e continuou conversando com Shueshi, ignorando Ansem. Shueshi, você devia ter visto. Dola apenas balançou sua mão e se transformou em um monstro com pernas de cavalo, a parte superior humana e uma cabeça de cavalo em uma armadura de ouro. Filho do Céu e sua gangue não puderam fazer nada, além de vê-lo galopar para longe. Capítulo 14 – O Escolhido. Ansem ficou um pouco surpreso ao ver Ao falando animadamente. Ele não sabia que Ao tinha sido enviado aleatoriamente para o abrigo blindado de aço. Ao era 3 meses mais novo do que ele, então ele deve ter acabado de fazer aniversário e ganhado acesso ao Santuário de Deus. Por razões desconhecidas, se aqueles com menos de 16 se teletransportassem, seus corpos sofreriam danos irreversíveis. De acordo com as leis da Aliança, precisa-se ter 16 anos para se teletransportar para o Santuário de Deus, independentemente do status social. Rei, exaltado, para onde nós vamos? Ansem perguntou ao Zandanfen. Embora Zandanfen fosse um homem bonito, ele ficava louco sempre que se metia em uma briga, daí o apelido. O rosto de Zandanfen se iluminou, salão marcial da luz das estrelas. Meu ídolo Tang Zenliu vai participar de uma luta de exibição lá. Ele foi o escolhido no ano passado, e suas habilidades em espada de folha larga são tão ferozes. Zandanfen ficou cheio de ansiedade. Nesta era, onde todos se concentravam na evolução, as estrelas já não eram mais atores, cantores, atletas ou jogadores de esportes, mas sim lutadores. No Santuário de Deus, uma vez a cada ano, o salão marcial de cada abrigo se abriria ao mesmo tempo, e os 100 melhores podiam ter seus nomes na estela marcial do salão marcial. Os campeões de cada abrigo seriam elegíveis para competirem entre si. E o mesmo acontecia com todas as 4 fases do Santuário de Deus. Os 10 melhores de cada fase teriam seus nomes na estela sagrada, que era comum para todos na mesma fase, e ganharia o título de escolhido. E os 10 escolhidos se tornariam as estrelas mais populares do ano. Nos últimos anos, Qin Xuan sempre foi a campeã do abrigo blindado de aço, mas seu nome nunca esteve na estela sagrada, então ela nunca ficou entre os 10 melhores do primeiro Santuário de Deus. O 5º classificado do ano passado, Tang Zenli, era conhecido pelas suas habilidades ferozes em espada de folha larga. Ele era muito popular entre os jovens e ainda mais preferido do que os 4 melhores. Recebia até $10 milhões levo para qualquer partida de exibição.
Conhecendo sua popularidade, Ansem ficou estarrecido, quando ele viu o edifício cheio do Salão Marcial da Luz das Estrelas, que podia acomodar mais de 100.000 pessoas. Muitos fãs loucos estavam segurando cartazes e chamando o nome Tangzhen Liu. Quando ele apareceu, uma menina ficou tão animada, que desmaiou. Se eu pudesse ter o meu nome na estela sagrada como Tangzhen Liu uma vez na vida, então eu saberia que eu vivi. Zandanfen disse com admiração. Você terá, exaltado. Ansem sorriu e disse, observando os jovens ao seu redor ficando louco pela aparição do Tangzhen Liu. É muito difícil. Eu entrei no santuário de Deus já faz 3 meses. Embora eu tenha comprado algumas carnes primitivas e uma alma de besta primitiva, ainda é difícil para eu caçar uma criatura mutante. Se eu pudesse comprar uma alma de besta mutante, seria muito mais fácil. Mas mesmo se eu tivesse o dinheiro, as pessoas não venderiam necessariamente suas almas de bestas mutantes. Zandanfen balançou a cabeça com um sorriso irônico. Ansem pensou com pesar, a única coisa que poderia ser trazida do santuário de Deus para o mundo real era uma alma de besta, enquanto ela só pode ser usada, mas não barganhada aqui. Caso contrário, eu poderia produzir algumas criaturas mutantes e ganhar, por fim, almas de besta mutante, o que pode ser realmente útil para o exaltado. Haha, então, a minha sorte está melhor que a sua, Danfen. Acabei de entrar no santuário de Deus e já consegui uma alma de besta mutante. É uma pena que você não esteja no abrigo blindado de aço, ou então nós poderíamos caçar junto e eu poderia te ajudar. Anal disse orgulhosamente. Você já conseguiu uma alma de besta mutante. Diga a verdade, você caçou ou comprou? Exclamou Zandanfen, olhando para Anal. É claro que eu cacei sozinho. Anal disse em voz alta. Ansem riu interiormente. Desde que ele era uma criança, Anal sempre erguia a voz ao mentir. Seus pais provavelmente compraram a alma de besta mutante com uma enorme quantidade de dinheiro. A alma de besta mutante mais barata custaria milhões e as boas, dezenas de milhões. Então é por isso que seus parentes estavam atrás da casa velha. Foi uma despesa enorme para eles. Embora eles tenham ganhado muito dinheiro, provavelmente já gastaram tudo. Tangzhen Liu era realmente impressionante. Embora fosse apenas uma luta de exibição, suas habilidades em espada de folha larga eram tão rápidas e ferozes, que sua espada quase se tornava invisível. Depois de assistir por um tempo, Ansem sabia que Tangzhen Liu devia ter praticado as melhores artes de Peirgene e aprendeu dos mestres suas habilidades de arma, e ele não era um adversário para Tangzhen Liu. Tangzhen Liu ganhou a luta e invocou uma alma de besta para se protagonizar, metamorfoseando-se em uma criatura tiranossauro de 3 metros de altura e esmagando uma enorme pedra com a sua cabeça, despertando uma explosão de gritos. Alma de besta de linhagem sagrada de um dementador furioso. Se eu tivesse uma igual também, minha vida seria melhor. Zandanfen, com a saliva prestes a gotejar de sua boca, olhou animadamente para Tangzhen Liu, que se transformou em um monstro. Isso não é nada. Essa alma de besta não é nada comparada com a que o dólar tem. Al falou animadamente sobre dólar, como se fosse ele mesmo. Seria necessário um confronto para dizer. Tangzhen Liu era o ídolo de Danfen, então ele ficou chateado ao ouvir isso. Eu não sei o quão bom o dólar é, mas sua alma de besta de linhagem sagrada foi roubada de outros, e não foi um ato de cavalheirismo. Mesmo que ele tivesse uma grande alma de besta, não se compararia ao Zhen Liu. Ansem corou de vergonha e pensou, exaltado, você não sabe o tempo difícil que eu estava tendo. Como eu poderia deixar uma oportunidade como essa passar? Sem mencionar que o Filho do Céu é meu inimigo. Ansem estava hesitando se dizia ou não que o dólar era ele mesmo, mas decidiu não contar. Não lhes faria nenhum bem de qualquer forma. Capítulo 15. Vendendo carne. Ansem continuou praticando a pele de jade e se recuperando, depois que ele voltou para casa. A cada 2 dias, ele ia ao santuário de Deus para verificar a besta de dentes de cobre. Passou-se meio mês, desde que a besta engoliu o cristal preto até se tornar uma criatura mutante, mas ainda tinha o tamanho de uma besta comum de dentes de cobre, enquanto as bestas mutantes de dentes de cobre,
que Ansem já tinha visto, tinham 2 vezes a mais o tamanho. Além do tamanho, o que evoluiu não era muito mais forte, nem mesmo perto de uma verdadeira criatura mutante. Ansem pegou a adaga de metal e esfaqueou no pescoço da besta, mas não causou nenhum dano. Foi a adaga que quebrou. Então é um pouco diferente de uma comum. Ansem metamorfoseou-se no assassino sanguinário e quebrou o pescoço à força. Besta mutante de dentes de cobre foi morta. Nenhuma alma de besta foi obtida. Coma a sua carne para ganhar aleatoriamente de 0 a 10 pontos de gene. O som em sua mente deixou Ansem muito feliz. Poderia parecer diferente de uma silvestre besta mutante de dentes de cobre, mas ainda tudo bem, desde que fosse realmente uma criatura mutante. O que o preocupava agora era como vender essa besta mutante de dente de cobre. Ele realmente precisava de dinheiro ou, então, ele podia apenas comer para ganhar pontos de gene mutante. É muito perigoso para mim vendê-la aparecendo como dólar, agora que o abrigo inteiro está procurando por ele. Mas também seria problemático, se eu fosse vender usando a minha própria identidade verdadeira. Ansem ainda decidiu usar o nome dólar, depois de um pouco de hesitação. Su Xiaoqiao ficou deprimido nos últimos dias. Qin Shuan pediu-lhe para encontrar dólar, mas ele não conhecia dólar mais do que ela, então, o que ele deveria fazer? No início da manhã, Su Xiaoqiao tropeçou em alguma coisa e caiu de cara no chão. Quem foi o filho da puta que colocou uma pedra na frente do meu quarto? Ele morrerá se eu descobrir. Ainda mais deprimido do que antes, Xiaoqiao viu que tinha algo sob a pedra. Ele olhou mais de perto e encontrou uma nota em um pacote. A nota dizia: mercadoria no valor de 50.000 entregada. Nós estamos quites. Se quiser mais, venha para o Vale Zéfiro amanhã. Apenas em dinheiro. Embora não houvesse nenhuma assinatura, uma moeda foi deixada no canto inferior esquerdo, deixando claro de quem era. Dólar! Su Xiaoqiao ficou emocionado, mas não fez barulho desta vez. Ao olhar em volta e não ver ninguém, ele pegou o pacote com a nota e fechou a porta. Su Xiaoqiao abriu cuidadosamente o pacote e viu um longo pedaço de carne seca do tamanho de 2 ou 3 bifes. Su Xiaoqiao mastigou a carne e engoliu. Carne de besta mutante de dentes de cobre foi comida. 1 ponto de gene mutante foi obtido. A voz em sua mente surpreendeu Xiaoqiao. Carne de besta mutante de dentes de cobre. Então foi caçada pelo dólar. Ele deve ter mais agora, visto que me pediu para levar dinheiro ao Vale Zéfiro. Pensando nisso, ele ficou ainda mais animado, que podia levar a mensagem de Qin Shuan para dólar e comprar a carne mutante dele ao mesmo tempo. No início da manhã, Su Xiaoqiao partiu para o Vale Zéfiro. Ele esperou desde o início da manhã até o meio-dia, mas não viu o dólar chegar. Merda, ele deve ter me enganado. Su Xiaoqiao ficou tão chateado, que estava se preparando para sair, mas depois ouviu alguém dizer: você trouxe o dinheiro. Chocado, Su Xiaoqiao virou-se e viu o dólar usando a armadura dourada emergindo do chão abaixo. Irmão, você se escondeu aí a manhã toda. Su Xiaoqiao disse, olhando para Ansem. Eu fiquei escondido aqui, desde a noite passada. Você sabe o que está acontecendo agora, e preciso ter cuidado. Ansem disse casualmente. Eu o admiro, dólar, mas você realmente não tem nada com o que se preocupar. Estou tão agradecido por me vender a carne mutante e nunca o trarei. Su Xiaoqiao deu o polegar para cima para Ansem. Era incrível, que ele pudesse ficar no subsolo durante toda a noite e toda a manhã. Deve ter sido tão desconfortável. Corte a conversa fiada. Você trouxe o dinheiro. Ansem pegou outro pacote do poço, onde tinha escondido e colocou na frente de Xiaoqiao. Su Xiaoqiao olhou para dentro do pacote, que estava cheio da mesma carne seca, que ele comeu ontem. Deve ter mais de 5 quilos. Ele perguntou animadamente, dólar, você arranjou tudo isso da mesma besta mutante de dentes de cobre? Sim. Toda a carne da besta mutante de dentes de cobre está bem aqui. 2 milhões e sem barganhar. Ansem disse.
Ótimo, 2 milhões está de boa. Su Xiaoqiao entregou 2 pilhas de notas de 10.000 para Ansem, mas duvidava que toda a besta realmente estivesse aqui, já que deveria ter tido mais carne. Ansem percebeu a dúvida dele, pegou o dinheiro e disse: essa carne seca foi feita por meios tradicionais, então encolheu um pouco. Pode ter certeza que toda a besta está aqui. Ansem fez a besta de dentes de cobre em carne seca, para que ninguém se perguntasse o porquê da besta ser tão pequena. É claro que eu confio em você. Su Xiaoqiao fez uma pausa e disse: Dola, você deveria saber que trabalho para Qin Shuo, na qual tem uma mensagem para você. Ela quer comprar a alma de besta de linhagem sagrada e machado dourado, que você ganhou naquele dia, e pode lhe oferecer um bom preço. Oh, qual é o preço? Ansem ficou interessado em vender o machado dourado, pois não era algo portátil. Ele ainda não encontrou uma chance de usá-lo, então ainda estava enterrado. Você terá que descobrir isso sozinho. Sou apenas um mensageiro. Su Xiaoqiao encolheu os ombros e disse: caso se encontre com Qin Shuo, diga-lhe se ela quiser comprar mesmo, pode nomear um preço e você pode me trazer. Ansem disse ligeiramente. Era muito arriscado se encontrar com Qin Shuo.